Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo, fazer uma análise focada na Lei Complementar número 3.400, lá de 1981. É o Estatuto dos Funcionários Policiais Civis aqui do Espírito Santo. Isso mesmo. E olha, esse estatuto é, assim, a espinha dorsal, né? A regra do jogo para quem é ou quer ser policial civil no Estado. Totalmente. Ele define tudo. Como entra, os direitos, os deveres do dia a dia e, claro, as regras disciplinares até a aposentadoria. É a base legal da PCS. E a nossa fonte aqui é o próprio texto da lei, né, com as atualizações, claro. E a missão é clara. Vamos tentar destrinchar os pontos mais quentes dessa legislação. Aqueles que o pessoal que está estudando para concurso precisa saber, né? Exatamente. Focar nos artigos, nos conceitos que costumam aparecer nas provas da área policial aqui do S. Queremos, oferecer um guia prático, o que realmente importa para quem está nessa batalha dos estudos. Então, bora começar a desmembrar isso. Vamos lá. Para começar, o alcance da lei. Logo no comecinho, artigos 1º e 2º, ela já diz o que veio fazer. Estabelecer o regime jurídico. Certo. Isso inclui como os cargos são preenchidos, o tal do provimento, e como eles ficam vagos, a vacância. E, óbvio, define direitos, vantagens, deveres e todo o regime disciplinar para quem está legalmente investido num cargo da Polícia Civil Capixaba. Entendi. E a porta de entrada principal, imagino, concurso público. Sem dúvida. O artigo 8º fala dos requisitos básicos, né? Ser brasileiro e tal. E o 9º bate o martelo. Só se entra em cargo efetivo por concurso. Achei interessante que a lei já previa, desde 81, a opção de ser só provas ou provas e títulos. Dá uma flexibilidade, né? Exato. Mas assim, não vamos nos iludir, o caminho é bem rigoroso. O próprio estatuto, lá no artigo 9º, parágrafo 1º e 2º, já acena que além das provas de conhecimento, pode ter mais coisa. Tipo o quê? Etapas eliminatórias ou complementares. A investigação de conduta social, por exemplo, essa é sempre eliminatória, é um filtro essencial para ver a idoneidade do candidato. Faz sentido. Tem também um exame psicológico, que geralmente é complementar para avaliar o perfil para a função. E dependendo do cargo, claro, testes de aptidão física que também costumam eliminar. Ou seja, passar na prova escrita é só uma parte da jornada. Aí vem uma etapa que sempre gera curiosidade, o curso de formação profissional. A lei, com as atualizações, trata disso nos artigos 13 e 14. O que é crucial saber sobre ele? Olha, ponto fundamental aqui. Ele é eliminatório, complementar e indispensável. E um detalhe importante, ele acontece antes da nomeação, só para os classificados dentro das vagas do edital. Antes da nomeação? Isso. E outro ponto prático, que ajuda muito o candidato. Durante o curso tem um auxílio financeiro. Corresponde a 50% do menor subsídio do cargo que a pessoa está buscando. Ajuda a se dedicar integralmente, né? Com certeza. Mas e o risco de ser desligado nesse curso? Existe? Sim, existe. E o artigo 14 é bem claro sobre os motivos. A matrícula pode ser cancelada por várias razões, viu? Quais, por exemplo? Cometer alguma falta disciplinar grave ali durante o curso, descobrir algo na investigação social que impediria a inscrição, reprovação em matéria, excesso de falta e sem justificativa, ou se ficar claro que o candidato não tem aptidão para a função policial. Qualquer uma dessas coisas pode interromper o sonho. Pesado. Mas, superado o curso, finalmente o provimento do cargo. O artigo 10 lista as formas, né? Nomeação, que é a mais comum para quem entra. Isso, nomeação. Aí tem promoção para subir na carreira, readaptação, se tiver alguma limitação física ou mental, reintegração para quem foi demitido ilegalmente e consegue voltar. Aproveitamento, para quem estava em disponibilidade. E reversão, que é a volta do aposentado. É bom lembrar que uma forma antiga, o acesso, nem existe mais, foi revogada lá nos anos 90. E quem pode fazer esses atos? Quem nomeia? A lei distribui as tarefas. Atos mais pesados, como nomeação, reintegração, reversão, são competência do governador. Outros, como promoção, readaptação ou a designação para uma função gratificada, tipo um cargo de chefia,
ficam com o secretário de Estado responsável. No caso da função gratificada, o secretário de Segurança Pública, certo? Exatamente. E os cargos em comissão, aqueles de livre nomeação, também são nomeados pelo secretário de Segurança. Falando da nomeação que interessa mais a quem está no concurso, artigo 16. Segue a ordem de classificação. Parece óbvio, mas é bom reforçar. Regra de ouro. Depois da nomeação publicada no Diário Oficial, vem a posse. O que exatamente é esse ato? A posse, está lá no artigo 22, é o ato formal que investe a pessoa no cargo. É quando ela aceita oficialmente as atribuições, os deveres, as responsabilidades. Ah, tá. Envolve assinar um termo específico e prestar um compromisso solene. Aliás, o texto desse compromisso, no artigo 23, é forte. Fala em observar rigorosa obediência à Constituição, desempenhar funções com lealdade, dignidade e honestidade. Mostra o peso da responsabilidade. E tem prazo para isso, né? Sim, 30 dias depois da publicação da nomeação. Pode prorrogar por mais 30, se precisar e justificar. Mas olha, perder esse prazo significa perder a vaga. Ato tornado sem efeito. Nossa. Ok, passou no concurso, no curso de formação, mas antes de assinar a posse ainda tem uma checagem final, é isso? O artigo 25. Isso mesmo, artigo 25. É uma lista de requisitos para a posse e funciona como um último filtro. É crucial para o pessoal que estuda. O que tem nessa lista? Bom, a administração quer ter certeza, né? Então, tem que comprovar. Nacionalidade brasileira, idade mínima de 21 anos. Bom. Esse é um ponto que às vezes difere de outros concursos. Bom ficar ligado. 21 anos, anotado. Estar em dia com direitos políticos, obrigações militares e, claro, aptidão física e mental, que tem que ser atestada por junta médica oficial. A famosa inspeção. Exato. E precisa comprovar que foi aprovado no concurso, óbvio, apresentar a declaração de que não acumula cargos ilegalmente e a declaração de bens. É tipo a barreira final antes de vestir a camisa oficialmente. Ufa! Passou por tudo isso, tomou posse, aí começa o estágio probatório, artigo 17. 2 anos, né? Qual o objetivo? Exatamente, 2 anos. O objetivo, como o nome já entrega, é provar, avaliar se o novo servidor tem mesmo as condições, as qualidades para permanecer no cargo. Não basta passar no concurso, tem que mostrar no dia a dia. E o que se avalia nesses 2 anos? O Estatuto detalha bem no parágrafo 1º do artigo 17. Idoneidade moral, ou seja, a conduta ética. Assiduidade, não pode ficar faltando. Disciplina, seguir as regras. Eficiência, fazer o bem o trabalho. Dedicação ao serviço. Fidelidade às instituições policiais. Bastante coisa. E também a frequência e o aproveitamento em cursos de formação que possam acontecer nesse período. A avaliação é periódica, geralmente trimestral. E se não for bem? Se o desempenho for considerado ruim ou se rolar alguma falta disciplinar mais séria, a chefia tem que comunicar à corregedoria. Isso pode sim levar à exoneração antes de completar os 2 anos e adquirir a estabilidade. Entendi. E tem um detalhe importante que foi incluído depois. Durante o estágio probatório, o servidor não pode se afastar do cargo para certas coisas, tipo tirar licença para interesse particular. É foco total na avaliação inicial mesmo. Faz sentido. Superado o estágio, aí sim o policial está efetivado e entra na rotina. E o Estatuto, logo no começo, no artigo 3º, traz um código de ética policial. Isso parece ser a base de tudo, né? Com certeza, esse artigo é fundamental. Ele define os princípios, os valores que devem guiar a atuação do policial. Vai além da regra fria, sabe? Toca na essência da função. E claro, é um prato cheio para questões de prova. Quais pontos você destacaria ali? Olha, são vários importantes. A obrigação fundamental de servir à sociedade, proteger vidas e bens, respeitar direitos e garantias individuais, isso é crucial em qualquer democracia. Agir com probidade, discrição, moderação. Integridade, né? Exato. E também o respeito à dignidade da pessoa humana que está lá no inciso X. Obedecer ordens superiores, desde que não sejam ilegais, claro. Respeitar a hierarquia e até o dever de prestar auxílio, mesmo fora de serviço se a situação exigir.
É a bússola moral da profissão. Interessante como a lei já começa com essa base ética forte. E logo depois, nos artigos 5º e 6º, define a função policial e trata de um tema sempre sensível, a compatibilidade com outras atividades. Sim, o artigo 5º descreve a função: garantir cumprimento da lei, manter a ordem, proteger pessoas, investigar crimes, essas coisas. E o artigo 6º traz a regra geral: dedicação exclusiva. Ou seja, Em regra, a função policial é incompatível com outra atividade remunerada, seja pública ou privada, salvo aquelas exceções que a própria Constituição prevê, né? Como cargo de professor ou alguns da área de saúde, se houver compatibilidade de horários. A ideia é garantir o foco total na missão policial. e ao mesmo tempo que impõe deveres, restrições, a lei também dá garantias, as prerrogativas, certo? Artigo 62. Sim, equilíbrio é importante. O artigo 62 lista algumas prerrogativas essenciais: o direito de usar a identidade funcional, os distintivos do cargo, A famosa carteira funcional? essa mesma. Ter assistência jurídica paga pelo Estado se for processado por algo que fez em serviço, receber assistência médica e hospitalar do Estado se for ferido ou acidentado em serviço e, claro, o porte de arma. Que se estende aos inativos também, né? Exato, a lei menciona isso, inclusive para os inativos, mas sempre mediante autorização e regulamentação do órgão competente, né? Não é automático. Essa balança: deveres éticos, dedicação e, do outro lado, garantias para exercer a função. Interessante essa balança. E sobre grana, remuneração, como o Estatuto trata isso, considerando a natureza especial do trabalho? Artigos 63 a 65. Isso. A lei define os conceitos básicos. Vencimento é a retribuição pelo cargo em si, o valor base. Remuneração é o vencimento mais as vantagens, tipo adicionais, gratificações. Entendi a diferença. E a lei reconhece explicitamente que, na hora de fixar esses valores, tem que se levar em conta a natureza especial do serviço, os riscos, os horários imprevisíveis, a dedicação exclusiva exigida. É um reconhecimento formal das particularidades da carreira. Mas esse pagamento não é garantido 100% do tempo, imagino. Tem situações de desconto ou perda. Artigos 66 e 67. Tem sim. A perda total da remuneração do cargo policial pode acontecer, por exemplo, se ele assumiu um cargo em comissão e optar por receber só por esse cargo comissionado, ou se exercer mandato eletivo federal ou estadual. E perda parcial. Acontece em caso de faltas injustificadas, claro, ou durante prisão preventiva ou em flagrante. Nesse caso, recebe metade da remuneração. Se houver uma condenação judicial definitiva, mas que não resulte em demissão, o policial recebe 2/3 da remuneração enquanto cumpre a pena. E se for absolvido depois de uma prisão preventiva? Ah, ponto importante, o parágrafo 3º do artigo 67 garante a restituição. Se for absolvido, ele recebe de volta tudo que foi descontado durante a prisão. É uma questão de justiça, né? Com certeza. Saindo da remuneração, outro ponto vital são as licenças. O Estatuto prevê várias, a partir do artigo 109. Quais são as campeãs de prova, assim? As que o pessoal tem que ficar mais ligado. Bom, vamos focar nas clássicas. A licença para tratamento da própria saúde, né? Artigo 114 a 120. Precisa de perícia médica, claro. Garante remuneração integral, mas tem uma vedação importante: não pode exercer nenhuma atividade remunerada durante a licença. Ok. Se a causa for acidente em serviço ou doença profissional, artigos 121 a 123, a remuneração também é integral. A lei até conceitua o que é acidente em serviço, incluindo o trajeto casa-trabalho-casa. E para cuidar de familiar doente? Tem previsão, sim. Licença por motivo de doença em pessoa da família, artigo 124. Mas tem requisitos. Tem que comprovar que a assistência direta do policial é indispensável e que não dá para fazer isso trabalhando ao mesmo tempo. E a remuneração nesse caso? Varia com o tempo. No primeiro ano da licença, é integral. Se precisar de mais tempo, entre 1 e 2 anos, a remuneração cai para 2/3.
O limite geralmente é esse, 2 anos. Que outras licenças são comuns em provas? Temos a licença gestante, né? Artigo 125. São 120 dias com remuneração integral. A licença para serviço militar obrigatório, artigo 126, garante o vínculo e a remuneração do cargo policial, mas desconta o que ele receber lá nas Forças Armadas, a não ser que ele opte por ficar só com o soldo militar. Certo. E tem uma que sempre cai. A licença para tratar de interesses particulares. Artigos 128 a 131. Essa é cheia de detalhes. Quais são os pontos-chave? Primeiro, só pode pedir depois de 2 anos de exercício efetivo. Segundo, é sem remuneração nenhuma, 0. Terceiro, o prazo máximo é de 4 anos. Quarto, a concessão não é um direito absoluto. Fica a critério da administração, que pode negar se não for conveniente para o serviço. Entendi, não é garantido. Não mesmo. E durante essa licença não pode assumir outro cargo público, a não ser que sejam daqueles casos de acumulação permitida pela Constituição. E mais um detalhe, a administração pode chamar o servidor de volta a qualquer momento por interesse do serviço. Então é uma licença com muitas condições. Bastante detalhe mesmo. Falando em descanso, como ficam as férias e a antiga licença-prêmio, que agora é férias-prêmio? As férias anuais, artigo 133, são de 30 dias consecutivos, direito adquirido após o primeiro ano de exercício. Podem ser divididas em 2 períodos de 15 dias, se houver acordo. Ok, 30 dias. E a prêmio? Tiveram uma mudança importante com a Lei Complementar 80 de 96. Antes, eram 6 meses a cada decênio. Agora, são 3 meses a cada 10 anos de serviço público estadual sem interrupção. Metade do tempo, então. Exato. Uma mudança significativa. O servidor goza essas férias com todos os direitos e vantagens do cargo. E vale lembrar, aquela possibilidade de converter parte em dinheiro que já existiu foi revogada. Hoje é para gozar mesmo. Entendido. E depois do estágio probatório vem a estabilidade, certo? Artigo 140. Isso aí. Depois de cumprir os 2 anos do estágio probatório e ser aprovado na avaliação, o servidor concursado adquire a estabilidade. É uma garantia fundamental. O que ela significa na prática? Significa que ele só pode perder o cargo em situações bem específicas e formais, por uma sentença judicial transitada em julgado, ou seja, sem mais possibilidade de recurso, ou através de um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Onde tem direito à defesa, imagino. Ampla defesa e contraditório garantidos. É uma proteção contra demissões arbitrárias, sem motivo justo ou sem o devido processo legal. Falando em fim de carreira, como o Estatuto aborda a aposentadoria? Artigo 144. Bom, o artigo 144, na redação dada pela LC 390, previa as modalidades clássicas: por invalidez permanente, compulsória por idade, que na época era 65 anos, e voluntária por tempo de serviço, sendo 30 anos para homens e 25 para mulheres. Mas tem um porém aí, né? Tem um grande porém. Aqui acende um alerta vermelho gigante para quem está estudando. As regras de aposentadoria mudam muito. Elas foram super impactadas por reformas da Previdência, tanto a federal, como a Emenda 103 de 2019, quanto por leis estaduais específicas aqui do Espírito Santo. Ou seja, o que está no Estatuto é só a base histórica. Exatamente. É bom saber o que o Estatuto dizia, até para entender a evolução. Mas para a prova, o que vale são as regras previdenciárias atuais aplicáveis aos policiais civis do S. É um tema complexo que exige estudo da legislação previdenciária vigente na data do edital. O Estatuto dá o contexto, mas a Previdência hoje é um capítulo à parte. Ótima ressalva. Fica o aviso para o pessoal focar na legislação previdenciária atualizada. Fundamental. Bom, agora vamos entrar numa parte que, assim, talvez assuste um pouco, mas que cai demais em prova. O regime disciplinar. Responsabilidades, proibições, punições. É vital entender isso. Como a lei estrutura a responsabilidade do policial. Artigos 184 a 188. Esses artigos são a base. Eles deixam claro que o policial pode ser responsabilizado em 3 esferas diferentes.
e que elas são, em regra, independentes. Quais são elas? Tem a responsabilidade civil. Se ele causar dano a alguém, seja por dolo, com intenção, ou por culpa, tipo negligência, imprudência, aí pode ter que indenizar. Tem a responsabilidade penal, se a conduta dele for crime ou contravenção prevista em lei, e tem a responsabilidade administrativa, que é pelo descumprimento dos deveres funcionais que estão no próprio estatuto. E elas são independentes, você disse. São independentes e podem se acumular. Uma absolvição na esfera criminal, por exemplo, nem sempre impede uma punição administrativa, a não ser em casos específicos, como negativa de autoria ou inexistência do fato. Mas a regra geral é a independência. E o que a lei considera como infração administrativa? Onde estão listadas? O coração do regime disciplinar está nos artigos 192 e 193. Ali tem a lista das transgressões disciplinares. E elas são classificadas pela gravidade. Leves, incisos 1 a 10, médias, 11 a 28 e graves, 29 a 81. É importante ter noção do que entra em cada nível, né? Totalmente, porque a gravidade da falta vai definir o tipo de punição. Poderia dar uns exemplos-chave, focando no que pode aparecer mais em concurso. Claro, a lógica é de proporcionalidade. As leves, tipo, uma falta de assiduidade que não seja habitual, inciso 1, ou se exibir publicamente com pessoa de má reputação, inciso 8, essas geralmente levam a uma advertência. Ok, as mais brandas. E as médias? As médias já indicam um problema maior. Negligenciar a guarda de objetos da repartição, 11, comparecer embriagado ao serviço, 14, ou demorar para concluir procedimentos policiais no prazo sem motivo, 21, usar o cargo para conseguir vantagem para si ou para outro, 27, aqui a punição já pode ser uma suspensão. E as graves? Essas devem ser as que podem levar à demissão, imagino. Exatamente. As graves são o foco principal das bancas e podem sim resultar em demissão. A lista é longa. Vai do inciso 29 ao 81. Inclui coisas muito sérias. Tipo? Maltratar preso sob custódia, XI, praticar violência desnecessária no trabalho, X3, facilitar fuga de preso, X31, retirar ou alterar documento da repartição sem autorização, X33, falar mal publicamente de autoridades ou atos da administração, X35. Abandono de cargo, entra aí. Sim, abandono o serviço por mais de 30 dias, X41, que configura abandono de cargo. Provocar paralisação do serviço, X43, exercer comércio exceto como acionista ou cotista, X45, faltar com a verdade no exercício da função, X46, usar indevidamente a arma da polícia, L2, exigir ou receber propina, L63. Corrupção. Exato, falsificar documentos, praticar agiotagem, que é usura, ofender fisicamente colega ou cidadão por causa do serviço, ou entregar-se ao vício de embriaguez ou uso de drogas. É uma lista pesada. E vale notar que um item que era grave, sindicalizar-se, 80, foi revogado porque a Constituição de 88 garantiu esse direito. Uma lista realmente extensa e séria. E quais são as ferramentas que a administração tem para punir essas faltas? As penas possíveis. Artigo 194. O artigo 194 lista as penas aplicáveis hoje. Advertência, suspensão, destituição de função, para quem tem cargo de chefia, alteração compulsória de localização, que é uma transferência punitiva, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, para quem já está inativo, mas cometeu a falta quando ativo. A pena de repreensão que existia foi extinta. Certo. E como funcionam as principais? Advertência e suspensão. A advertência, artigo 200, é a mais leve, sempre por escrito, usada para as faltas leves. A suspensão, artigo 201, pode ir até 90 dias. É aplicada se houver reincidência em falta leve ou diretamente para faltas médias e algumas graves que não chegam a justificar a demissão.
E um ponto importante, a suspensão implica a perda da remuneração pelos dias que o policial fica afastado. Aquela ideia antiga de converter suspensão em multa não vale mais aqui nesse estatuto. Entendido. E como a autoridade decide qual pena aplicar? É subjetivo? Não deveria ser. A lei tenta dar critérios. O artigo 195 diz que, na hora de aplicar a pena, a autoridade tem que olhar a natureza e a gravidade da falta, os danos que ela causou, a repercussão do fato, os antecedentes do servidor, se ele é reincidente. Tem atenuantes e agravantes também. Sim, tem que considerar circunstâncias atenuantes, como confessar a falta, reparar o dano, ter agido sob coação, ter um bom histórico funcional, e também as agravantes, como a residência específica na mesma falta, ter coagido um subordinado a cometer infração, ou ter agido de forma premeditada. É uma análise caso a caso, mas com esses fatores para guiar. E a demissão, a pena máxima, quais são as hipóteses que levam a essa medida extrema? Artigo 204 é o ponto crítico aqui, né? Exatamente. Artigo 204, leitura obrigatória para concurso. As hipóteses de demissão incluem cometer crime infamante, aqueles que mancham a reputação, tipo contra os costumes, contra o patrimônio, envolvimento com tráfico de drogas, causar lesão grave aos cofres públicos ou dilapidar o patrimônio do Estado, praticar ofensa física grave em serviço contra colega ou cidadão, exceto em legítima defesa, aplicar dinheiro público de forma irregular, cometer insubordinação grave em serviço. E as faltas ao trabalho que você mencionou antes? Isso também levam à demissão. O Estatuto confirma as duas situações clássicas. O abandono de cargo, que é sumir por mais de 30 dias seguidos sem justificativa, e a inassiduidade habitual, que é faltar mais de 45 dias de forma intercalada num período de 1 ano, também sem justificativa. Além dessas, as próprias transgressões graves podem levar à demissão. Sim, cometer as transgressões graves listadas lá nos incisos 29 a 81 do artigo 192. Cometer outros crimes contra a administração pública, ou a tal da contumárcia, que é levar mais de 3 suspensões. Tudo isso pode resultar em demissão. E tem alguma diferença na demissão, alguma mais grave? Tem sim, o artigo 205 fala da demissão a bem do serviço público. É uma qualificação que se aplica nos casos mais graves mesmo, tipo os crimes inframantes, lesão aos cofres públicos, corrupção. Essa qualificação pode ter outras consequências, como impedir a pessoa de voltar ao serviço público por um bom tempo ou até definitivamente. Entendi. E como esses processos para aplicar as punições funcionam? Precisa sempre de um processo formal e longo? Depende da gravidade da pena que está em jogo. O artigo 196, com a redação atual, exige um processo administrativo disciplinar completo, o PAD, com direito à ampla defesa, contraditório, produção de provas, para aplicar as penas mais severas, suspensão por mais de 60 dias, demissão e cassação de aposentadoria. E para as penas mais leves? Para as mais brandas, suspensão de até 60 dias, destituição de função, alteração compulsória de localização e a advertência. O artigo 197 diz que basta uma investigação sumária. É um procedimento mais simples, mais rápido, mas que também tem que garantir o direito de defesa do servidor. Certo. E a administração tem um prazo para investigar e punir? Ou uma falta antiga pode ser punida a qualquer momento? Não pode, não. Existe a prescrição da ação disciplinar. É um tema super importante para provas, está lá no artigo 171, também com a redação atualizada. E quais são esses prazos? Os prazos são contados a partir da data em que a administração ficou sabendo do fato. Regra geral, a administração tem 2 anos para punir faltas que poderiam levar à demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Tem 1 ano para punir faltas sujeitas à advertência ou suspensão, e 180 dias para os demais casos que não estão especificados. E o que acontece com prazos se abrirem uma sindicância ou um PAD? Boa pergunta. A abertura da sindicância ou do PAD interrompe a contagem do prazo prescricional. Ele para de contar e recomeça depois. E tem um detalhe crucial no artigo 174.
Se a infração administrativa também for crime. Ah, conexão com a esfera penal de novo. Exato. Nesse caso, o prazo de prescrição da punição administrativa será o mesmo prazo da prescrição penal, o que está lá no Código Penal. Como os prazos penais costumam ser mais longos, isso pode estender bastante o tempo que a administração tem para aplicar a sanção disciplinar. Fica ligado nisso. Ufa, realmente que mergulho, hein? Percorremos muitos pontos cruciais do Estatuto da PCS, sempre com esse foco no que é mais relevante para quem está aí na luta, se preparando para os concursos. Pois é. Vimos desde como se entra na carreira, né? Todos os requisitos, as etapas do concurso, o curso de formação. Passamos pelos direitos e deveres do dia a dia, com destaque para o código de ética, para as prerrogativas, as licenças mais importantes, a estabilidade. E fechamos com o regime disciplinar, que é sempre um tema denso, né? As transgressões, as penas, como funciona o processo para aplicar e esses prazos de prescrição que são fundamentais. Fica claro que não tem muito atalho, né? Para quem quer passar no concurso, tem que conhecer a lei, tem que ler o estatuto. Exatamente. É uma legislação cheia de detalhes que foi mudando com o tempo. Entender não só o que está escrito, mas a lógica por trás das regras de conduta, dos direitos, das proibições e principalmente do sistema disciplinar. Isso é fundamental. E não só para a prova, né? Não mesmo. Esse conhecimento guia a própria conduta do futuro policial. Ajuda a atuar dentro dos limites da lei e da ética que a profissão exige. É a base para ser um bom profissional. Perfeito. E, para a gente terminar, deixar uma reflexão no ar. De que forma esse detalhamento todo dos deveres éticos, das infrações disciplinares que a gente viu no Estatuto, quando colocado lado a lado com as prerrogativas e as garantias da função, de que forma tudo isso representa uma busca constante por equilíbrio? Um equilíbrio entre a autoridade que o policial precisa ter para trabalhar e a responsabilidade, a prestação de contas perante a lei e a sociedade aqui do Espírito Santo. Uma ótima questão para se pensar. Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia nessa análise Obrigada também. e até a próxima.